Olá, queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com os senhores, com as senhoras? Vamos fazer aqui mais um vídeo e nesta oportunidade vamos trabalhar uma palavra só. Descendência, ou semente, ou descendente, ou posteridade, tudo vai dar na mesma. Nós vamos trabalhar essa palavra, ok? Eu vou fazer duas leituras, uma em Gênesis e outra ali em Paulo. Primeiro eu vou fazer para os senhores isso bem aqui, essa leitura. Gênesis 2, 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pois bem, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3 e versículo 16, ele faz uma alusão a esta passagem. E olha como é que ele interpreta a palavra que nós acabamos de ler. E em ti e na tua descendência, ou na tua semente, ou na tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Veja como é que Paulo fala. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Paulo aqui, obviamente, ele está fazendo uma alusão ao texto que nós acabamos de ler, em Gênesis, capítulo 12, versículos 3 e versículo 7. Primeiro nós vamos dar a interpretação aqui do Antigo Testamento. Vamos lá. E abençoarei os que te abençoarem. Isso aqui é uma referência a Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quem abençoar Abraão será abençoado, quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, por enquanto aqui está em Abraão as bênçãos. Aí no versículo 7 diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais na frente, queridos, essas mesmas palavras, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, elas passam de Abraão para a descendência de Abraão. Eu já fiz um vídeo hoje falando sobre isso, quem é a descendência, mas resolvi fazer este adendo. Então, a palavra descendência aqui, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, ou a tua descendência, ou a tua posteridade, darei esta terra. Quem é, ou melhor, como é que se lê esta palavra, posteridade, descendência? No hebraico se lê Zerai. Tá bom? Zerai. No hebraico nós lemos Zerai. E esta palavra, que no hebraico é Zerai, no grego ela é sperma. E só para que você entenda, no Antigo Testamento, quem é a semente de Abraão que abençoa as nações? É a nação de Israel. Vem Abraão, vem Isaac, que é a descendência de Abraão, vem Jacó, que é a descendência de Isaac, e de Jacó surge 12 patriarcas, que são todos descendentes de Abraão e de Isaac e de Jacó. E a partir dos 12 patriarcas, nós temos ali o fundamento da nação de Israel. Então surge a nação de Israel. Toda a nação de Israel, todos os judeus de carne e de sangue, principalmente nas páginas do Antigo Testamento, eles são vistos como a descendência de Abraão. Agora percebam uma coisa. Será que Paulo foi desonesto quando ele disse isso bem aqui? Porque veja que no Antigo Testamento a descendência aqui aponta para os judeus, para a nação de Israel. A palavra descendência, ou posteridade, ou semente, aponta para os judeus, para a nação dos judeus, para a nação de Israel. E a grande pergunta é, será que Paulo distorceu o Antigo Testamento?
Será que Paulo foi desonesto quando disse isso bem aqui? Olha o que Paulo diz. Eu vou começar aqui do versículo 14. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Prossegue, irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Aí ele conclui aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Olha aqui o olhar de Paulo. A Abraão e a sua posteridade. Não diz. Aqui Paulo já está confrontando algo. E as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Aqui Paulo está desfazendo a teologia judaica. Tá bom? Entenda isso. Para os judeus, o que nós temos lá em Gênesis. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Para os judeus, essa parte do Antigo Testamento está apontando que em Abraão e na descendência, que é a nação de Israel, serão abençoadas todas as nações da terra. Mas Paulo corrige e ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Ora, a palavra posteridade, como eu já disse, lá no hebraico está zerai, que no grego é esperma. E Paulo sabia disso. E então o que é que ele diz? E a sua posteridade? Não diz. Olha a negação de Paulo, não diz. E as posteridades? Mas por que Paulo enfatiza isso? Não diz e as posteridades. É porque os judeus diziam assim. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes e às suas posteridades. Ou seja, as promessas foram feitas a Abraão e a seus filhos, que são judeus, e às suas posteridades, que são judeus, e aos seus descendentes, que são judeus. Então, os judeus eles costumavam pluralizar, eles davam um sentido plural na palavra zerai, que no grego é esperma. Os judeus eles enfatizavam o lado do que nós entendemos como plural desta palavra. Mas Paulo ele diz, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Volta a falar para os senhores. Estaria Paulo distorcendo a semântica hebraica? E estariam os judeus interpretando erroneamente a palavra zerai, que no grego é esperma? Estaria Paulo distorcendo o texto do Antigo Testamento? Ou será que os judeus foram desonestos e são desonestos quando interpretam a descendência como apontando para a nação, como apontando para os judeus? Porque se Paulo diz, olha o que Paulo diz, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Quando Paulo diz que a promessa foi feita para um indivíduo, logo ele está negando a teologia judaica. Ele está dizendo, judeus, vocês estão errados em interpretar e as tuas posteridades, como falando de muitos. Porque a promessa foi feita a Abraão e a tua posteridade. Está falando de um, que é Cristo. Não está falando de muitos, como se referindo a vocês, judeus. Está falando de uma posteridade, não de muitas posteridades. Então a grande questão é, quem é que está distorcendo o texto? É o apóstolo Paulo ou são os mestres do judaísmo? Lembrando que Paulo também era um rabino. Eu quero lembrar para o senhor e para a senhora que o apóstolo Paulo, ele era um rabino. Ele era falador do hebraico. Naturalmente, ele conheceu o aramaico porque era a língua falada em Israel naquela época. E Paulo, ele ainda falava o grego. Então ele era um poliglota. Paulo ele sabia o que estava dizendo. Ele sabia. Agora a questão é o seguinte, Paulo, estava distorcendo quando diz isso. Ora, a promessa não diz e as tuas posteridades, mas e a tua posteridade, como falando de um. Será que Paulo estava distorcendo o Antigo Testamento?
Ou será que os judeus estavam entendendo errado? Ora, eu quero lhe dizer aqui o seguinte. A palavra hebraica, zerai, que é traduzida para o grego por esperma, que nas nossas versões pode ser traduzida como semente, como posteridade, como descendência. Eu quero lhe dizer que esta palavra ela tem mais de um sentido. Vamos ver se eu consigo alcançar a sua compreensão. Eu tenho 4 filhos, ok? E se você um dia me conhecer pessoalmente, eu posso te apresentar ali os meus 4 filhos. Olha, estes 4 aqui é a minha descendência. Eu posso simplesmente apontar, olha aqui a minha descendência. E quando você olhar, você vai ver os meus 4 filhos. Agora atente bem, quando eu aponto, olha aqui a minha descendência, eu estou falando singular. Ou se eu usar, olha aqui a minha posteridade, continua no singular. Olha aqui a minha semente. Mas você está vendo 4. Mas eu posso também. Agora eu lhe pergunto, mas eu posso ou não posso? Com os mesmos 4 filhos, eu dizer para você, olha aqui, os meus descendentes. Olha aqui, as minhas sementes. Esses são os meus descendentes. Estes aqui são as sementes, as minhas sementes. Posso ou não posso? Posso. Porque esta palavra, no hebraico zerai e no grego sperma, ela tanto pode ser traduzida no singular como no plural. Vou te dar outro exemplo. A palavra Adão, no hebraico é Adam. Esta expressão Adam, ou esta palavra Adam, ela tanto tem um sentido de um homem, por exemplo, o primeiro homem ele foi chamado de Adão. Mas ela também, esta mesma palavra, Adam, ela pode também significar toda a humanidade. Eu vou te dar um exemplo. Gênesis 6:1 diz, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, a palavra homens, no hebraico ali é Adam. Adam. Tá bom? É Adam. A palavra homem ali é Adam, que no grego é anthropos. Veja que esta palavra, ela pode ser traduzida tanto assim, ó. Quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, mas entenda que se eu traduzir assim, ó, quando o homem começou a multiplicar sobre a face da terra, o sentido é o mesmo, deixe bem aqui, ó. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, vai dar na mesma. A escrita é diferente. No lugar de homens, eu traduzi homem, mas o sentido é o mesmo. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, mas eu posso traduzir Adão como quando o homem começou a multiplicar sobre a face da terra. Mas tanto o homem, e eu me refiro aqui à humanidade, a todos os homens, como os homens, dá na mesma. Então perceba que algumas palavras, elas não têm... Eu vou aqui ver se eu vou... Aqui usar essa expressão. Tem palavras que elas são bissexual. Elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Acho que você está me entendendo, né? Bissexual. Ou seja, se você chamar de homem, é homem. Se você chamar de mulher, é mulher. Estou fazendo aqui uma comparação. Então tem palavras que elas são plural e singular ao mesmo tempo. Depende do contexto. Então quando os judeus leem isso aqui, quando eles leem isso bem aqui, ó. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Ora, os judeus eles não estão equivocados em entender que, e a tua semente aqui é uma referência aos judeus, no sentido plural. Eles não estão equivocados. E a tua semente eu darei esta terra. E a tua nação, ou seja, a nação de Israel, eles não estão equivocados. Agora, acontece que o apóstolo Paulo também não errou. O apóstolo Paulo, ele sabia que esta palavra, ela tanto pode ser traduzida no plural como no singular. E daí é que ele diz exatamente isso aqui, ó.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à tua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que esta palavra ela poderia ter o sentido único ou de muitos. Paulo, ele sabia que esta palavra posteridade, semente, poderia ser entendida tanto apontando para a nação de Israel, tanto apontando para todos os judeus, como também, de forma honesta, esta palavra poderia, sim, ser usada apenas para um indivíduo e que ele encontra o cumprimento final desta promessa na pessoa de Cristo. Então, eu já lancei um vídeo hoje falando que no Antigo Testamento todas as bênçãos de Deus elas foram depositadas nas mãos de Israel. Mas Israel recebeu aquelas bênçãos, todas as promessas, na qualidade de servo e não na qualidade de herdeiro, não na qualidade de filho. Pelo menos essa é a interpretação do apóstolo Paulo, não a dos judeus. Para o apóstolo Paulo, o detentor, o dono de todas as bênçãos é Jesus Cristo. Razão esta porque Paulo diz, não diz, e as tuas posteridades, como falando de muitos, mas e a tua posteridade, como falando de um, que é Cristo. Então, na interpretação, nem o apóstolo Paulo está distorcendo e nem os judeus estão distorcendo. Porque se perguntar para um judeu se esta palavra pode ou não pode ser traduzida no singular, eles vão dizer que sim. Eles vão dizer que sim. Porque, de fato, veja bem, amados, olha aqui, ó. Lê mais uma vez 7. Ó. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, ó, a tua semente darei esta terra. Eu posso entender aqui para a nação de Israel, para todos os judeus, mas eu posso entender aqui para Isaac. Quem foi a semente de Abraão? Foi Isaac. Quem era o herdeiro de Abraão? Era Isaac. Quem é o judeu que vai negar que essa semente aqui possa se referir somente a Isaac? Quem é o judeu? Ó, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente, ou seja, ao teu descendente, ao teu filho darei esta terra. Agora eu pergunto, a terra de Abraão foi a terra que foi dada a Abraão? A terra da promessa. Foi ou não foi dada para Isaac? Foi. Então nenhum judeu vai dizer que eu sou desonesto se eu entender que esta palavra semente, ou seja, essa palavra no hebraico zerai, no grego esperma, nenhum judeu vai dizer que eu sou desonesto se eu entender ela no singular. E foi isso que Paulo fez. E foi isso que Paulo fez. Para o apóstolo Paulo, as promessas elas foram destinadas a uma pessoa, que é Cristo, e não a muitas pessoas, como falando dos judeus. Repito, para o apóstolo Paulo, as promessas de Deus elas foram destinadas não para a nação de Israel, não para os judeus, mas para Cristo. É por isso que ele interpreta assim o texto. Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você o compartilhasse. Gostaria sim que você, que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente e que Deus me abençoe também. Que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que o Deus de Jesus Cristo nos abençoe em Cristo e por Cristo. Amém.